Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao meu canal e hoje nós temos uma dica de língua portuguesa importantíssima para você, que são os casos proibidos do uso de crase. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, que você clicasse no sininho para que você receba aí todas as vezes que eu postar alguma dica e que você possa fazer proveito delas. A gente viu em vídeo anterior alguns usos básicos de crase e vimos também as regras básicas e essenciais para que você possa acertar o uso. Este vídeo eu vou tratar dos casos proibidos. E o primeiro caso proibido que nós já ouvimos e com certeza você deve se lembrar é que a gente não deve utilizar crase diante de palavras masculinas. Mas eu preciso chamar a sua atenção. Por quê? Como toda regra tem uma exceção, existem apenas 2 casos em que eu posso utilizar crase sim diante de palavra masculina. E que casos são esses, professor? Bom, o primeiro caso é diante do pronome demonstrativo aquele ou aquilo. Mas eu já saliento para vocês que diante de pronomes demonstrativos a gente não utiliza crase. Quais pronomes? Este, esta, esse, essa. Os únicos pronomes demonstrativos que admitirão crase serão aquele, aquela e aquilo. É estranho, professor, colocar crase nesse a de aquele, aquela e aquilo. É exatamente dessa forma que nós temos que fazer. Mas sempre considerando a dica que eu dei no primeiro vídeo. Observe se o verbo ou o nome, eles exigem a preposição a ou não. Nós só vamos utilizar se vier aí uma preposição a de alguns desses casos que menciono. Vamos pensar numa frase. Referia-me àquele homem. Veja que homem é uma palavra masculina. E eu vou utilizar crase porque o meu verbo está solicitando esse a. Se eu me referia a. O a do verbo mais o a do aquele, você vai fazer uma contração e você vai utilizar crase nesse contexto, certo? Então, o primeiro caso de palavra masculina que admite crase é com o uso do pronome demonstrativo aquele ou aquilo. E o segundo caso é todas as vezes que nós tivermos subentendido a ideia de à moda de ou ao estilo de. Note um exemplo para facilitar. O rapaz fez um gol a Pelé. Note que Pelé é uma palavra masculina. Mas neste caso eu vou utilizar crase, porque nós temos subentendido que o rapaz fez um gol ao estilo do Pelé, à moda do Pelé. Então, todas as vezes que essa ideia de à moda de ou ao estilo de estiver subentendida, você deverá utilizar crase, mesmo que seja uma palavra masculina. Eu adoro as poesias a Carlos Drummond de Andrade. Veja que Carlos Drummond de Andrade é um nome masculino e você vai usar crase, porque é um estilo de poesia à maneira dele, ou seja, a moda de Carlos Drummond de Andrade. Então esses são os 2 únicos casos que nós poderemos utilizar crase mediante a palavras aí masculinas, ok? E sobre outros casos proibidos, professor? Bom, tem 3 palavras que vocês precisam prestar muito atenção. São elas: casa, distância e terra. Eu sempre vou utilizar crase diante dessas palavras? Não. Primeiro você vai observar se o verbo ou nome exigem a preposição a. E segundo, se essas palavras não forem definidas, determinadas, você não poderá utilizar crase. Veja, cheguei a casa. Nós sabemos que a regência de chegar é chegar a, certo? Quem chega, chega a algum lugar. E aí eu utilizo a casa depois. Vou utilizar crase? Não, não vou, porque essa casa ela é indefinida, eu não sei a casa de quem, não está especificada. Mas se eu disser que cheguei à casa da Ana Lúcia, por exemplo, não é uma casa qualquer. Eu defini, eu especifiquei. Agora passa a ser obrigatório o uso de crase. Isso também acontece com terra, ok? Olha, todos nós chegamos à terra dos nossos antepassados. Veja que agora é uma terra específica, é a terra dos nossos antepassados. Então, o caso de
o uso de crase faz-se necessário e obrigatório. E aí eu vou deixar uma dica importante, principalmente nesse período de pandemia, em que muitas aulas estão sendo feitas de forma virtual, à distância. Quantas vezes você não viu a expressão à distância com crase por aí, nas redes sociais, enfim, na internet? O que eu preciso dizer para você é que esta expressão só pode ter crase se ela for definida. Se eu digo que todos nós estamos estudando à distância, eu defini essa distância? Eu a especifiquei? Não, então eu não posso utilizar crase diante da expressão à distância. Mas agora perceba o meu exemplo. Você deve ficar à distância de 1,5 metro de mim. Ah, veja que agora eu estou especificando a distância, 1,5 metro. Agora faz-se obrigatório o uso de crase, ok? E aí, a última dica que tenho que dar para vocês é sobre a proibição de uso de crase diante de pronomes. A maioria dos pronomes na língua portuguesa vão proibir esse uso de crase. E que pronomes são esses, professor? Bom, já mencionei para vocês os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos não admitem crase. Este, esta, esse, essa. Com exceção, como já disse anteriormente, aquele, aquela e aquilo. Outro pronome que também proíbe o uso de crase são os pronomes indefinidos. Para você que não lembra quais são os pronomes indefinidos, vou mencionar alguns. Tudo, nada, algo, alguém, nenhum, algum, outra. Esses são os pronomes indefinidos. E diante de pronomes indefinidos, você não pode utilizar crase, com exceção de outra ou outras. Se eu digo, ele se referia a alguma mulher. Note que eu usei alguma depois desse a, e isso vai proibir o uso de crase. Mas se eu disser, ele se referia a outra mulher. Nesse caso, eu tenho que utilizar, porque o único pronome, indefinido que admite o uso de crase, outra ou outras. Ainda temos os pronomes de tratamento, que também proíbem o uso de crase. Você, vossa santidade, vossa eminência, vossa excelência, enfim, pronomes de tratamento não admitem crase, com exceção de senhora, senhorita e dona. Os únicos pronomes de tratamento que vão aceitar crase, senhora, senhorita e dona. E aí, vamos para o último desta videoaula, que é os pronomes relativos. Que, quem, qual, onde, cujo. Não use crase diante dos pronomes relativos, exceto o qual. O qual é o único pronome relativo que vai admitir o uso de crase. Lembrando que pode ser o plural também, quais. Mas nunca se esqueça da regra número 1. Perceber se o meu verbo ou o meu nome estão exigindo a preposição a. Obviamente que neste curto vídeo nós não vamos dar conta de todos os casos proibitivos, mas eu espero que essas dicas possam contribuir de alguma maneira para o seu aprendizado. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até a próxima, pessoal!